Renato, por favor, seja bem-vindo. Bom dia, quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder conversar sobre temas variados. Um tema sobre doação, né? Falar de poder, falar de doação. Vou começar falando de cosmopercepção. Quando a gente fala em sociedade, fala em culturas, a gente fala geralmente em visão de mundo. Visão de mundo é relativo especificamente a uma leitura do Aristóteles, um filósofo discípulo de Platão, porque ele fala que dos sentidos, o nosso preferido para encontrar, para conhecer, escrutinar e organizar o mundo é a visão. Só que nem todas as culturas operam com a visão como sendo sentido fundamental. Então, tem culturas que elas operam com o olfato, outras com o paladar, outras com o tato. Então, a gente pode falar em cosmopercepção, porque tem culturas que são mais cosmoolfativas, culturas que são cosmotáteis. Isso modifica a relação como a gente organiza o mundo. Tudo bem? Então, por exemplo, tem culturas do Alto Xingu que elas são muito mais cosmoauditivas. A cultura iorubá, ela trabalha com cosmopaladar, tanto que as metáforas, os signos que a gente herdou, como dizer, isso é doce, uma pessoa é muito doce, ela é azeda, ela é salgada, isso é iorubá. Tudo bem? Então, essa é a nossa terminologia, porque na cultura iorubá, os sabores são decodificadores de organização do mundo. Dito isso, eu vou falar só rapidamente para a gente pensar e conversar. Eu vou tratar da sociedade como um circuito de afetos. A sociedade, a gente troca mercadoria, a gente troca coisas, mas nós também trocamos fundamentalmente afetos. Essa teoria não é nova, de pensar a sociedade como circuito afetivo, e a gente tem basicamente duas maneiras de organização. Eu vou aqui resumir dois modos de organização da sociedade. A gente pensar das sociedades e culturas em geral. Vou falar de um modo mais cosmofílico e um modo mais cosmofóbico. E aí eu vou pensando aqui com a neurociência, com a filosofia. Então, não sei quem já viu estudos de termografia, que é um tipo de estudo em que a gente vê a temperatura e como é que o corpo fica a partir de certas emoções, de certos sentimentos. Uma leitura mais básica da neurociência contemporânea, a gente fala em 5 emoções basilares, 5 emoções primárias, que apareceram num filme que foi premiado de animação, que é o Divertidamente, que eu não sei quem chegou a assistir. Esse filme usa essa teoria, tá, de que nós somos máquinas de sentir, e somos máquinas de sentir que as emoções primárias são alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. A gente também tem teorias com 6 e 7 emoções primárias. As emoções secundárias a gente chama de sentimentos. Os sentimentos são associações entre emoções, entre vivências e pensamentos. Então, eles são diferentes, são mais crônicos os sentimentos, as emoções são mais agudas. A emoção é uma resposta neurofisiológica a um evento externo ou uma sensação interna. Então, por exemplo, medo. O medo é um afeto, que é uma emoção. O que eu chamo de afetos são emoções, sentimentos e pensamentos, os afetos. Somos seres afetivos. O medo é uma emoção que ela produz uma reação neurofisiológica que é frio na barriga. Por quê? Menos sangue nessa região, a digestão tem que ser esquecida e o sangue vai para onde? Extremidades, pernas e braços. Para a gente fazer 2 comportamentos básicos, ou lutar ou fugir. Não é isso que a gente faz quando sente medo? Luta ou foge. Tem uma ameaça externa, mas tem um terceiro comportamento, que é a camuflagem em outras espécies, que é a paralisia. O medo pode paralisar. Eu estou trabalhando com uma teoria, com alguns recursos teóricos, que o medo é um afeto muito organizador ou desorganizador. Tudo bem? Então, a gente opera nesse balance entre medo e esperança, e a nossa relação com medo, ela decide como a gente experimenta o mundo, como a gente experimenta as outras sensações, a nossa relação com a vida. O Nego Bispo, meu mestre, uma pessoa com quem eu aprendi muito, faço aqui, né, uma saudação, essa minha apresentação em homenagem a ele, acabou de falecer,
né? 2023, saiu 2003 ali, depois, na final, a gente corrige ali, né? O bispo nasceu em 59, uma pessoa com quem eu pude ter convívio, uma pessoa que foi à minha casa, que me visitou, que eu sempre estava aprendendo com ele. Ele vai falar em 2 modelos de sociedade. Isso também aparece com outras autoras e autores, tá? O Cheikh Anta Diop, ele fala em berços civilizatórios. Quais são os modelos? Vou resumir para a gente pensar junto. Tem sociedades, tem culturas que são cosmofóbicas, culturas que são cosmofílicas. As culturas cosmofóbicas são culturas que elas trabalham com aquilo que a gente aprendeu na aula de geografia, com Thomas Malthus, as teorias neomalthusianas, tem pouco recurso para muita gente. Tem muito desejo e pouco recurso para realizar os nossos desejos. Então, algumas sociedades, por conta da cultura cosmofóbica, elas se organizam com uma hipervigilância crônica, onde o medo é o afeto principal de organização da vida. O medo que vai organizar. Então, essas culturas, elas têm exércitos permanentes, mais frequentemente. Do ponto de vista da arquitetura, as fronteiras dessas culturas são marcadas muito mais por muros e muralhas do que por pontes. Tudo bem? As culturas cosmofílicas, não estamos a falar de anjos e demônios, de pessoas, mas de culturas que elas se organizam numa relação mais atávica com a vida, porque o cosmos é amedrontador, o cosmos assusta. Aquelas 3 questões que aparecem com Freud no mal-estar da cultura, que é o nosso corpo acaba, então a nossa vida vai deteriorando, a gente nasce, a gente morre, a gente tem uma natureza que a gente não tem controle, cataclismas, furacões, terremotos, e o nosso convívio ele tem conflito, porque tem a nossa necessidade de prazer e o outro parece estar em disputa com o nosso desejo. Então tem conflitos contínuos. Diante disso, tem 2 formas básicas, tem graus de complexidade, mas a grosso modo ou eu me organizo cosmofobicamente ou de modo mais cosmofílico. A cosmofobia, ela opera com uma culpa, com uma dívida impagável. A cosmofobia, ela está trabalhando com uma perspectiva de escassez. Do ponto de vista da economia, tem escassez, não tem recurso para todo mundo. Então, a população cresce em PG, progressão geométrica, os recursos em progressão aritmética. As culturas cosmofílicas, elas não são culturas de colonização. Elas são culturas que elas operam com uma tecnologia cultural de que a nossa criatividade ela pode fazer crescer os recursos e somos capazes de compartilhar. Como é que isso se manifestou geopoliticamente? Não é que na Europa e na Ásia, a gente pegar o Cheikh Anta Diop, foi muito frequente, não que não existissem culturas cosmofílicas, tinham florestas de Sherwood, tinham vários grupos ali, mas hegemonicamente os contextos europeus e asiáticos ficaram muito marcados pela ascensão de culturas cosmofóbicas. Na África e aqui na América, os povos originários, a cosmofilia era mais frequente. Todo lugar tem de tudo, mas era mais frequente. Ou seja, na África do Oeste, se a gente chegar no clã Namakala, né, o que acontece? Qualquer estrangeiro tem 3 dias e 3 noites de comida, água, para poder contar suas histórias e fazer seu percurso. Então, você tem menos o quê? A gente vai ter menos exércitos permanentes. Tudo bem? Isso tem relação direta com a maneira como a gente percebe a realidade, como cada cultura percebe. Ou seja, algumas culturas estão em estado de guerra permanente. Outras culturas não se organizam por estado de guerra permanente. Então, elas são menos invasoras do que outras. Tudo bem? Se elas são menos invasoras, é porque elas conseguem se organizar, não porque não tenham medo, mas tem aquilo que o Nego Bispo chama de uma relação de vacinar-se contra o medo. O medo não paralisa e o medo não transforma o outro num inimigo constante. Ou seja, a relação com a vida não é uma relação de disputa contínua, é uma relação de compartilhamento. A própria relação com o trabalho é diferente.
Tanto tem duas categorias analíticas que apareceram, que os europeus denominaram os povos indígenas e os povos africanos, população negra, que é uma falta de compreensão com a relação com o trabalho. Por exemplo, a ideia de preguiça dos povos originários, a ideia de malandragem, população negra. É porque a relação com o trabalho é uma relação diferente. O trabalho não coloniza todo o tempo da vida. Tem uma relação de celebração da raridade da existência que é muito frequente. E por isso as rodas de conversas, o que a gente está falando aqui, que é uma constante, uma tecnologia constante em algumas culturas. Vou dar aqui um exemplo e depois eu continuo. Isso eu aprendi nos encontros. Tem uma coisa que aparece, que a gente tem no mundo contemporâneo, muita violência. A violência tem a ver com uma linguagem diante do medo. Tem uma relação entre medo e violência, né? Então, o feminicídio. Tem muitos casos de feminicídio no Brasil, no mundo inteiro. Tem muitos casos de jovens que cometem atos de violência. O relatório do FBI de 2021, eu pude ler esse relatório, todos os casos de ataque em massa que aconteceram nos Estados Unidos, esse relatório, foram protagonizados, a grosso modo, por pessoas do sexo masculino de 15 a 29 anos. Era o máximo ali. Quem pegar esse relatório, não li inteiro, eu li só esse capítulo praticamente, essa coisa sobre ataques em massa que me interessa, discutindo masculinidade. Como funciona em culturas cosmofílicas? Vou dar 2 exemplos aqui específicos, tá? Porque falar de África é um continente com 55 países, né, segundo a União Africana, 54, segundo a ONU, com 492 povos diferentes. Falar de povos originários, povos indígenas, são 305 povos diferentes. Mas tem coisa em comum. Os Guarani e os Zulus têm uma coisa em comum. Entre os Guaranis e os Zulus, isso eu aprendi com a minha professora de Guarani, a Sandra Benites, sobre os Guaranis, antropóloga maravilhosa. Na cultura Guarani, os homens têm sangue quente e as mulheres têm sangue frio. Na cultura Zulu também. Então, quando um garoto começa a ter barba entre os Zulus, ou engrossa a voz entre os Guaranis, o que eles passam? Por um ritual. Por isso que a aldeia Guarani e de muitos povos originários não pode ser modificada. Tem que ter rio, porque sem rio não tem um ritual. O que significa isso? Como os homens têm sangue quente, são menos racionais que as mulheres. Então, eles têm que aprender a lidar com a temperatura do corpo, com a temperatura da frustração, e não existe feminicídio e ataque em massa nessas culturas. Não porque os Zulus e Guarani são homens especiais, porque tem uma tecnologia cultural que modula a subjetividade. Essas são culturas cosmofílicas, tudo bem? Então, é muito mais frequente que aconteça ataques em massa em culturas cosmofóbicas, em que a masculinidade opera a partir de moduladores de subjetividade como homens impenetráveis, homens que não sabem chorar. Entre os Dagara, um homem que casa com uma mulher, ele tem que aprender a chorar. Né? Sei que quem conhece Burkina Faso, de ouvir falar, lá no povo Dagara, minha professora, Sobon Fussomé, faz 2017, né, tem um ritual maravilhoso. Um homem que casa com uma mulher, você pode casar com quem você quiser, na cultura Dagara. Você casa com pessoas, né? Com quantas pessoas for, depende do seu desejo, da sua relação, mas então lá não tem a violência como recurso. Tudo bem? Então, culturas cosmofóbicas, a violência é um recurso para a resolução de conflito. Nas culturas cosmofílicas, a violência é evitada a todo custo, porque a vida é rara, a gente não sabe como chegou, como vai sair, mas é necessário celebrá-la continuamente. Então, o poder nas culturas cosmofóbicas, ele divorcia o poder da potência. Nas culturas cosmofílicas, poder e potência estão muito reunidos. O que eu chamo de poder? Por poder, não estou a falar de uma coisa que nós possuímos. O Michel Foucault explica bem o que a gente chama de poder. O poder não é uma substância, mas é um conjunto de relações de força. O poder ele funciona em sistema. O poder não é uma coisa que se possui, o poder é um exercício. O poder é exercido nas redes da relação. Tudo bem? O problema não é o poder. Toda sociedade tem estratificação, tem poder,
Toda sociedade tem estrato social. O problema é quando o poder se coloca acima da potência. O que é a potência? O que eu chamo aqui de potência, filosoficamente, é a relação de valorização e cultivo do aumento da vida, ou seja, aumento da vivacidade. A potência é a celebração da existência. O problema é quando o poder ele objetifica a vida. Vou dar um exemplo. É muito frequente em algumas culturas cosmofóbicas, elas tendem a objetificar os sujeitos. Nas culturas cosmofílicas, tem uma sujeitificação do que a gente chama de objeto. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Ailton Krenak, quando ele diz, que foi agora premiado, né, como imortal, quando ele fala que o rio Uatu, ele é o avô do povo Krenak, ele está chamando o rio de pessoa. Quando alguém chama Oxum de pessoa, ou fala Iara, na cultura Alto Xingu, o que está em jogo ali? Na cultura Guarani, Tupi-Guarani, o que está em jogo? É porque os seres naturais eles têm desejo e vontade. As culturas cosmofóbicas vão destituindo todos os sujeitos desejo e vontade. Então, por exemplo, nunca que um povo originário, ou um povo tradicional africano, mudaria um curso de um rio para fazer uma cidade. Porque eles fazem aquilo que a gente pode chamar, filosoficamente, de polidiálogo. O que é polidiálogo? É uma palavra, um termo em filosofia, para falar da capacidade que nós temos de conversar com seres que não são da nossa espécie. Que pode parecer uma fantasia, mas não é. Isso faz com que a gente não coloque linha reta num rio que é sinuoso. Isso vai implicar, obviamente, que a cidade tenha complicadores. Então, tem a ver com uma escuta do rio, com uma escuta da mata, uma escuta da floresta. Isso tem a ver com o quê? Eu compreendo que os outros também são sujeitos. Existem outros viventes para além de nós. E essa é uma dificuldade que os contextos cosmofóbicos têm, porque eles tendem a diminuir a capacidade ou a ideia, a noção de sujeito dos viventes, e vão reduzindo. As formas de opressão têm muita relação com isso, tem relação com uma cultura pornográfica do desejo. Eu estou falando de pornografia não como filme adulto, mas pornografia como uma maneira de se relacionar com o desejo, que conflita com a ideia de erotização. Uma relação erótica com desejo é uma relação em que todos são sujeitos. Uma relação pornográfica, alguns têm direito a ser sujeito, os mais fortes, e os mais fracos são objetos de satisfação do desejo dos sujeitos. Tudo bem? Isso é um problema. A pornografização do mundo, ela vai criando uma relação de opressão contínua dos que são mais fracos. Os mais fortes ocupam mais territórios e os mais fracos têm que se submeter ao desejo do outro. Na relação erótica, todos os desejos têm que dialogar. Isso muda a relação. O poder. Eu coloquei uma foto Basquiat, coloquei aqui o poder sem potência é sempre atravessado pela violência em alguma das suas múltiplas formas. A potência, quando está com poder, nós somos capazes de fazer junto. O que não significa que não vai ter conflito. Mas o conflito, ele não se transforma em confronto. O conflito, ele obedece ao limite do respeito da vida. A vida é sempre em primeiro plano. Então, o que as culturas cosmofílicas estão dizendo é que a gente vai ter que achar uma saída para compartilhar o planeta, compartilhar as coisas. Essa é a alternativa. Ou a gente se organiza de uma maneira que o medo se tornando crônico, todos os mais fortes, os grupos, grupamentos humanos, países, grupos, estão numa disputa contínua contra os outros para ver quem consegue angariar mais recurso, quem consegue ter mais força. A moral do poder opera através da hostilidade. Eu vou usar aqui um conceito que tem a ver com o filósofo franco-argelino, que é o Derrida, que ele fala em hostilidade e hospitalidade.
Vou falar bem rapidamente. Hostilidade e hospitalidade podem ser compreendidas como marcações conceituais de organização dos elementos da ética e política, tudo bem? Da relação que eu tenho com as pessoas, da relação política no mundo. As relações de hostilidade, elas derivam de culturas cosmofóbicas, mais frequentemente. O estrangeiro, a vila, é dos vilões. Tem uma vilania, sempre alguém pode invadir. Eu estou sempre em uma situação de defesa. A defensiva faz com que a gente tenha uma fantasia em relação ao que o outro pode ser como ameaça. A hospitalidade, ela reconhece no outro uma potência geradora de repertório de alternativa de relação aos conflitos do mundo. A hospitalidade é uma possibilidade de receber, o radical mesmo, né? De hospitalidade, hostilidade, mesmo radical. O léxico gramático, o léxico filosófico, na gramática dos afetos, o medo está na origem da hostilidade. A hospitalidade, ela se relaciona com o medo numa abertura para aquilo que é o outro. Quem são os outros? Né? Os outros têm desejo, interesse. O rio tem desejo e interesse. O rio não pode virar uma reta, uma linha reta. O rio Tietê, qualquer rio que seja, isso vai ter complicadores de não escutar o rio. Por isso as culturas cosmoauditivas que escutam os rios, elas conseguem nunca mudar o curso do rio. Né? Aí faz uma diferença, tem enchente naquela região. Porque se mudar o curso do rio, o rio tem desejo de correr por um certo lugar. A gente vai ter que aprender a ouvir mais essas culturas. Isso tem a ver com confluência. Ok? Nego Bispo. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Então, confluência rivaliza com influência. Por exemplo, o movimento rede social, mas eu não sou influencer. Eu falei, eu sou confluencer. Eu brinquei, né, por causa do Nego Bispo, porque eu não quero influenciar pessoas. Eu quero emitir, estabelecer confluências. Ou seja, isso é uma lógica distinta. A lógica do nosso pensamento, ela modifica o escopo das nossas relações. Isso é muito importante. Então, a terminologia faz muita diferença. Porque ela modifica a maneira de eu lidar com o mundo, a maneira de eu lidar com o desejo, a maneira de lidar com os afetos. Então, essa é a medida. De fato, a confluência, essa palavra germinante, me vem um momento em que a nossa ancestralidade me segurava no colo. Nas culturas cosmofílicas, geralmente, tem 3 tipos de pessoas. Pessoas como a gente, que são pessoas que estão vivas com matéria, e pessoas diferentes da gente, que são pessoas vivas e sem matéria. Tem 2 grupos de pessoas vivas sem matéria: ancestralidade e futuridade. A relação política em culturas cosmofílicas não se dá só no presente. São relações que dialogam com o passado, por isso fala muito em ancestralidade em culturas africanas, em culturas indígenas, porque tem uma relação de conversa com o passado e tem uma relação de conversa com o futuro. Por melhor, não tem uma tradução boa para o termo, que eu aprendi em Swahili, então eu chamo de futuridade. Tá? Isso eu escrevi num texto meu, em que eu falo em ancestralidade, pessoas como nós, pessoas presentes, e futuridade, pessoas vindouras, pessoas que virão e que vão ocupar o planeta depois da gente ficar aqui. E nós ancestralizaremos. Ancestralidade é diferente de antepassado. Ancestralidade não é nome de rua. Ancestralidade é uma potência de vida que se torna inspiração e referência para valorizar a vida em primeiro plano. Isso é ancestralidade. É alguém que passou por aqui, que teve matéria e que
deixou um enunciado na sua própria trajetória para dizer: a vida está em primeiro plano. Tem nada mais importante do que isso. Se a gente estabelecer no nosso circuito afetivo o medo como um afeto protagonista, a gente vai se machucar. E a vida é tão bonita para não ser machucada. É para não machucar a vida. Por isso a doação faz muito sentido. Doar propósito e poder. Nas culturas cosmofílicas, é muito frequente que as pessoas tenham a noção de indivíduo, ela seja submetida ou rasurada e se prefira a noção de pessoa. Eu vou caminhar para o final para a gente poder conversar. Estou nesse interesse de ouvir vocês, tá? Então, vou caminhar para o final para a gente poder se ouvir. A Sobon Fusomé, ela fala dessa aliança entre os espíritos, né? Mas ela fala de uma coisa importante sobre propósito. Na cultura da Gara, quando uma pessoa nasce, ela nasce com uma canção. Nasce com uma canção. Isso acontece em outras culturas também, né? Na cultura guarani, a criança nasce com um sonho. A mãe sonha e conta o sonho para o pai, né? Se quem conhece, já foi à aldeia guarani, já conviveu com algum povo indígena. A mãe sonha. A Sandra faz esse relato. Na cultura da Gara, a mãe ouve a canção que a criança tem para dizer, para cantar. E a criança é recebida com essa canção. Essa canção tem a ver com o propósito que ela vai ter. E esse propósito é: você vai enriquecer a comunidade com alguma coisa. É muito bom você enriquecer, porque você enriquece a comunidade também. Que pode ser caçando legal, pode ser contando história, pode ser cuidando de feridas, mas é bom enriquecer. É bom enriquecer a comunidade. Com que nós podemos enriquecer a comunidade? Conclusões parciais. Doar como forma de fazer confluir poder e potência. Uma forma de enriquecer a comunidade, eu não estou falando só de recurso financeiro, essa é uma roda da Gara, com os 5 elementos. Tá? Cada pessoa nasce com um elemento. O primeiro elemento é fogo na cultura da Gara. Tem que calcular, né? Dá para calcular esse elemento. E aí ele vai falar sobre quem você é, o elemento que você nasce. Tudo bem? O meu é o vermelho, está ali o fogo. Eu tenho fogo, tem mineral. Né? Eu moro, por exemplo, com uma adulta, uma adolescente e uma criança. As 3 são elemento mineral. Né? Muito curioso. No cálculo, né, que a gente faz. E aí isso vai falar um pouco sobre o seu autoconhecimento e sobre o seu propósito, que é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Então, quero deixar os próximos 20 minutos para a gente conversar a respeito dessas ideias. Eu acho muito importante poder conversar. E a minha mensagem fundamental é: doar é uma forma de fazer confluir poder e potência. Doar é uma maneira da gente poder elaborar uma sociedade onde o circuito afetivo ele faça o medo não ser um motivo para a gente paralisar, para a gente fugir ou para a gente transformar os outros em inimigos. Ou seja, é importante que a gente possa celebrar a vida. É a única forma da gente poder viver sem medo, de ter segurança psicológica, para ser fraco, para ser pequeno, para não ter que ser grande para ser amado. Essa é a fantasia psicanalítica, né? Eu tenho que ser grande para ser amado. Essa fantasia que entra, né? Eu tenho que ser forte. E o que as culturas cosmofílicas dizem é: eu posso ser forte, eu posso ser fraco. É o tamanho da necessidade. Eu estou muito interessado em ouvir pessoas sobre os afetos, sobre as emoções, e quero abrir a palavra para a gente conversar um pouquinho sobre essas possibilidades, o que vocês entendem por isso, quem já conhecia, quem está conhecendo agora, essa matriz interpretativa de culturas cosmofílicas, cosmofóbicas, que tem a ver com a estrutura de organização, com a ideia da culpa, com medo. E o meu sentimento agora é o sentimento de gratidão com outro ativo, que é a responsabilidade que a gente tem de transformar aquele mundo que a ancestralidade deixou para a gente num mundo mais bonito para a futuridade, num mundo onde as pessoas possam viver
sem medo. Eu gosto sempre de ouvir as pessoas um pouco. Espero que faça sentido para vocês, a gente poder acordar, caminhar e sem ter medo. Imagina isso, um mundo, né, que as pessoas pudessem andar, que um menino pudesse crescer e lidar com a frustração dele sem ter que, né, se armar e agredir colegas da escola. Uma pessoa que foi demitida, perdeu o emprego, voltar para a sua repartição e agredir pessoas. Imagina um mundo como esse, que você pudesse, né, ser pequeno, ser fraco, ser penetrado pelos sentimentos. Imagina um mundo como esse. Muito obrigada, Renato. Foi muito inspirador. Meu nome é Camila e eu trabalho com a causa de moradia. E a minha pergunta, e hoje é muito difícil trabalhar com a causa da moradia no Brasil. Não é vista como uma prioridade. E a minha pergunta é como a gente consegue entender... Eu acho que você falou um pouco desse confluir, fez muito sentido para mim, porque existem muitas causas no Brasil. E a gente tem claramente uma hierarquia das causas dentro, né, números de doação, valores de doação, etc. Como que a gente pode fazer sentido com todas essas causas para a gente não ter essa hierarquia, ou precisa sim ter uma hierarquia, enfim, como dar espaço para tudo isso? Obrigada. Camila, obrigado. Como é que eu vejo, né, a cidade? O que eu diria? Isso pode parecer uma fantasia, né, do urbanismo, mas eu gosto muito de coisas que eu aprendi, que eu aprendo, né, com Ailton Krenak, que as pessoas conhecem, o Nego Bispo faleceu agora, Mãe Stella de Oxóssi, uma intelectual também, que dizia isso. A gente vai ter que pensar a cidade a partir dos modelos do quilombo e da aldeia. Pensa numa aldeia impensável uma pessoa sem casa. Num quilombo, se alguém vai sair da casa dos pais, vai morar em outro lugar, vai se juntar numa conjugalidade, todo quilombo se organiza para que as pessoas tenham uma casa. Então tem que ter um sentido de comunidade. A gente precisaria ter um modelo quilombola de organização. O Abdias do Nascimento fala em quilombismo. Ele está pegando como modelo, né, de político, de república, o Quilombo dos Palmares, mas está pensando também de uma forma de organização social em que não tenha exclusão. Então, a gente vai ter que mudar a ideia de cidade. O que seria isso? É um plano diretor onde a gente aprende como funciona a aldeia, como funcionam os quilombos, para pensar moradia nas cidades. Tem que fazer cidades-aldeias, fazer um estado quilombo. Seria esse modelo. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, tem muita gente estudando isso hoje. Vocês pegaram os intelectuais indígenas, intelectuais quilombolas, que não aparecem tanto, infelizmente, né? Não tão conhecidos. Intelectuais africanos que têm discutido, por exemplo, tem um economista que é Feuini Sarr. Feuini Sarr é um economista que escreve sobre afrotopia. Ele fala sobre o ecomito do desenvolvimento e ele discute uma economia de envolvimento, né? Que pode parecer uma inversão, mas é mais do que isso. Numa economia de envolvimento, dá uma olhada, Feuini Sarr, S-A-R-R. E aí está discutindo como é que a gente vai reurbanizar a cidade, uma cidade que tenha, por exemplo, jardins de chuva, uma cidade permeável, porque não vai ter enchente, porque vai ter muito jardim, vai ter muitas hortas comunitárias, vai ter casas em formatos variados, vamos ocupar o espaço de uma maneira que ele seja um espaço com mais áreas públicas. Então, vai ter que pensar nisso, ou seja, tem uma base filosófica para a construção de um projeto que possa colocar moradia nesse lugar. A moradia é importante. Então, acho que cada pessoa tem que se engajar naquilo que ela está mais disponível para se engajar, que ela tem mais recursos para isso. E o que eu diria? É necessário estudar. É necessário se organizar a partir desses referenciais. O bispo dizia uma coisa assim, ó, temos que fazer um país com muitos quilombos, um país com muitas aldeias. Então, aí muda, que aí não tem déficit de moradia. Vamos ter que pensar o interesse público em jogo. Vamos ter que ter uma arena para essa discussão. Vamos ter que movimentar vários atores sociais para isso. Isso dá muito trabalho. E aí, acho que é uma responsabilidade, eu fico pensando e fico feliz de ver vocês estão aqui, de vários grupos variados, esse interesse, para pensar um país, um mundo habitável, um mundo onde a gente possa ter convicção
de que a vida não vai ser objetificada. E vai ter o quê? Qual é a tese que está em jogo na cosmofilia, culturas cosmofílicas? Tem muita gente com criatividade. Quanto mais gente nós tivermos para poder opinar e dar alternativa, a gente vai ter muito mais repertório para solucionar conflitos, para solucionar os problemas que são de todo mundo. Crise climática, várias crises, a transição energética. Então, quais alternativas já existem para a gente poder curtir bem esse lugar que a gente está aqui, curtir bem a vida? Então, ter mais moradia é legal, porque mais moradia tem menos gente sem casa, tem menos problema de violência urbana, porque vai ter mais gente organizada. A gente vai ter que organizar. A palavra cosmos, em grego, ela é contrária à palavra caos. Cosmos é tudo organizado e bonito. Caos é tudo desorganizado. Então, tem que organizar a vida. E organizar a vida é assim, tem que ter lugar para todo mundo. Esse é o desafio. Porque se alguém está sem lugar, o medo, a ira, esses sentimentos vão se organizar e eles se transformam em violência. E aí todo mundo perde. Lógico, a gente pode se proteger dos nossos lugares, nossos castelos, mas cada vez mais os castelos vão ficando menos protegidos. As muralhas vão caindo. Então, essa ponte é dizer, não é por uma questão moral, no sentido, mas a questão é pragmático. Se a gente usar essa energia, vai se machucar. A gente vai se machucar. Vai ficar mais inseguro. Quem já foi numa aldeia, as crianças andam com segurança no quilombo, todo mundo ali, não é que são anjos, são pessoas, mas tem um grau de confiança. Você consegue viver. O meu projeto precisa ser o seguinte, transformar o Brasil, transformar o mundo num grande quilombo. Seu projeto, cheio de aldeias. Que aí você vive. Tem conflito? Resolve conflito. Porque não resolve sozinho. Eu vou ouvir as duas perguntas em conjunto, as duas ou três, anoto e respondo juntas. Ótimo, beleza. Bom dia. Meu nome é Mariana, sou jornalista. Eu venho das ciências sociais, ali parecida com a filosofia, vizinhos e amigos. E aí, ouvindo o senhor falar, principalmente da caracterização das culturas cosmofóbicas, de ter o medo como organizador de vida, essa questão da visão de escassez, essa visão de um poder concentrado em vez dessa descentralização das potências e tal, são muito característicos de um sistema capitalista, né? Assim, de um modo capitalista de organização. E aí a Roberta Faria começou a falar dela apontando que estamos, inclusive, no momento no centro, no coração financeiro, né, da cidade e do país. Então, e também o senhor deu muitas referências do Nego Bispo, do Ailton Krenak, do próprio Abdias, que são intelectuais que colocam em xeque, inclusive, essa estrutura capitalista de construção material e de subjetividades também. Então, a minha pergunta, resumindo, é a seguinte: se o senhor vê se é possível, se existem formas possíveis da gente caminhar para uma cultura mais cosmofílica, sem colocar em xeque o modelo capitalista de organização social. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Renato. Estou muito feliz com esse encontro. Eu li o seu livro Porque Amamos e ele foi fantástico assim, para a minha trajetória, então estou muito, muito feliz. Meu nome é João, eu trabalho num negócio de impacto, também como consultor, e basicamente trabalho com gestão, com organização de processos, etc. Pelo que eu entendi, né, da sua fala, entendo que o processo, como a gente geralmente entende gestão, a gente essencialmente está falando de controle, né, de influência, de poder numa perspectiva do controle, de garantir que as coisas funcionem a partir de uma perspectiva. E eu associei isso com muito mais a perspectiva cosmofóbica dessas culturas. Entendo que isso dialoga também com a fala inicial do Richard, de como o próprio movimento investe em instituições e não em projetos, ou seja, como uma intenção, né, leio isso como uma intenção de descentralizar um pouco essa estrutura de controle ou amplificar um pouco ela, né, ir para um espaço menos micro, né, para determinar como a organização deve agir, sobre um projeto específico, e muito mais empoderá-la para tomar essas decisões. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a sua perspectiva sobre como seria, como fica o tema da gestão, como a gente pode abordar
a perspectiva das organizações e do organizar-se a partir de uma perspectiva, então, como cosmofílica. Pode passar. Dando um pouco de pimenta para o que a Mariana colocou aqui, a minha pergunta ia muito nesse sentido de capitalismo, mas eu acho que eu gostaria de escutar de você um pouco também a questão das favelas, que elas são, de alguma forma, uma tentativa dessa colaboração e dessa sociedade mais colaborativa. Então, como que a gente podia usar isso, eventualmente até como modelo, não sei. Eu sou Carol, eu trabalho na Olhar Social, que é uma empresa de impacto. Obrigada. Bom dia a todo mundo, meu nome é Christian Ariu, sou indígena do povo Chavante. Não é nenhuma pergunta, seria mais uma contribuição mesmo. Eu sou do povo Chavante. Todo esse papo sobre cosmovisão e tudo mais, eu vou trazer um pouco do aspecto do meu povo, que tem a ver com essa questão social, é uma formação social um pouco mais complexa, onde nós nascemos, quando nascemos, a gente logo é colocado dentro, somos divididos em 2 clãs, né? Um é o clã do Sol, o outro é o clã da Lua. O clã do Sol se chama Pureza Ono, o clã da Lua se chama Onaué. Então, essa é só uma das divisões, assim que nascemos. Mas, assim que nascemos, a gente também é dividido em grupos geracionais. Cada grupo é vinculado a uma geração, né? Vários jovens ali, onde eles são responsáveis por fazer também várias tradições, rituais ao longo da vida. E é muito engraçado como, quando a gente nasce nesse grupo geracional, e tem esse grupo, ou seja, existiram grupos geracionais anteriores ao nosso. E aí, como sequência, né, quando a gente nasce nesse grupo geracional, o anterior ao nosso, eles são considerados nossos padrinhos. Então, eles são responsáveis por nos ensinar a cultura do povo Chavante, de passar as tradições. E aí, o grupo próximo, né, o posterior, ele é rival. Então, é uma relação de rivalidade dentro do povo, onde tem as competições, os rituais, e a relação de ensinar a cultura por parte da geração anterior. Isso vai se fazendo ao longo de várias gerações, ao longo da vida Chavante. E aí tem uma coisa muito interessante, é que o meu pai é uma liderança indígena, e ele nasceu em uma geração que é rival à minha. E aí a geração que é padrinho à minha são os meus tios. Então, eu aprendi muito mais a cultura Chavante por parte dos meus tios do que propriamente do meu pai. Claro que ele me ensinou muita coisa sobre a cultura também. Mas é engraçado como também a gente chega a um ponto para falar sobre territorialidade, né? Que muito existe esse papo sobre povos indígenas saírem dos seus territórios e deixarem, entre aspas, sua cultura. O que é totalmente o contrário, trazendo esse exemplo geracional, porque, digamos assim, eu e meu pai, a gente teve que ir para a cidade, tanto ele para trabalhar, quanto eu e meus irmãos para estudar. E na tradição, dentro do território indígena, os rituais, né, as competições, o meu pai era meu rival, então a gente estava competindo ali. E os meus tios são os meus padrinhos, a gente indo junto. E aí, quando a gente vai para a cidade, a gente vai praticar, por exemplo, um esporte não indígena, que é o futsal, ou futebol, durante toda a minha vida, eu nunca joguei bola no mesmo time do meu pai. Então, como essa questão da territorialidade, ela não só passa o território, né, a terra, por isso que o Ayrton Krenak ele fala muito sobre territórios, né? Como as pessoas não indígenas veem territórios, né, muito físicos, e aí, quando a gente vai para a parte cultural, quando a gente transpassa isso, a gente vê também que, né, olha como a parte cultural saiu do território, não estamos tratando nem de um esporte que é indígena, e ainda assim isso foi para fora. Isso, além de tudo, é essa territorialidade, e essa foi a minha contribuição para vocês hoje. Christian, muito obrigado por trazer o território com a importância da terra, a relação com a terra, né? Muito importante, que bom. E faz toda a diferença, né? Que é uma relação umbilical, né? Você tem uma outra forma, né? Eu sou de uma família, minha origem, minha ascendência africana é de um clã dos Guerruá, né? Um clã da África do Oeste, né? Que a gente chama de Gere, chama Griot também. E aprendi com meu avô materno as histórias que o avô dele contou para ele. Então, assim, passei pela circuncisão em casa com a minha avó, né? 50 anos atrás, que é um marcador cultural para os homens da cultura guerruá. A fala em público passa por isso, né? A fala em público é autorizada pela circuncisão. Então, tem isso. Eu tive essa... Minha avó
Minha avó era Ialorixá, minha avó materna também, então aprendi muita coisa ali. Então, fico feliz de te ouvir com isso. Mariana, questão do capitalismo. João, com a gestão. Carol, as favelas. Eu vou resumir um pouquinho. Qual o problema do capitalismo, né, nesse aspecto? É quando o capitalismo, o lucro, ele passa para alguma coisa que coloca a vida em segundo plano. Então, a única forma do capitalismo funcionar é se o capitalismo se tornar biofílico. Ou seja, o que vai dar lucro? A vida. Então, por exemplo, guerra dá lucro, porque armas lucram, dão lucro. A gente teria que fazer um capitalismo, uma criatividade, ou a gente acaba com o capitalismo, não sei se é como vai ser isso, não é fácil, ou a gente reinventa um capitalismo que a vida dê lucro. E aí faz uma diferença. Será que a gente tem essa criatividade? Se tiver, vai ser maravilhoso. Porque aí, por exemplo, munição deixa de ser fonte de lucro, né? O que daria lucro é algo não mais da ordem da acumulação. A acumulação, ela tem muito a ver com uma mentalidade que é de escassez, e as culturas cosmofílicas são culturas de provisionamento, é muito mais ideia de provisão do que de escassez. Então, o peixe fica mais guardado no rio do que na geladeira. Essa é uma diferença. Então, teria que mudar o léxico do capital, fazer com que a vida desse lucro. Esse é o desafio. E aí, será que a gente consegue fazer isso? Fazer convidar, né, as pessoas, os grupos financeiros com mais recurso para dizer, vamos fazer uma reviravolta, até para a gente não cair numa distopia de filme de ficção científica no futuro, onde está tudo destruído, a gente consegue mais desfrutar a própria vida, né? Então, esse é o desafio. Eu diria esse é o desafio, fazer que a vida seja lucrativa, que esse seja o maior lucro da vida, seja a existência, seja a vida, a celebração, a festa de viver. Gestão cosmofílica. Gestão cosmofílica, eu te peço, eu sugeriria, eu já falei sobre isso num evento, Nguzo Shaba, Nguzo, espaço Shaba, que são 7 princípios. Essa é uma expressão suahili. Se você quiser anotar, Nguzo Shaba. Eu posso voltar para falar só sobre isso, que tem 7 princípios de gestão que são feitos em algumas culturas africanas, especificamente culturas do Centro-Oeste. Então, nessas culturas, essa é a forma de gestão. O autor que fala sobre isso é o Maulana Karenga. Maulana Karenga, K-A-R-E-N-G-A. Eu posso voltar a outro momento para falar sobre isso, que a gente pode decodificar. É uma gestão baseada nesses 7 princípios. E, por exemplo, nos princípios é o seguinte, geracional. É assim, você entra numa fase da vida, você recebe um suporte da comunidade. Porque o que a comunidade entende? O teu repertório, ele não é muito grande para você resolver tudo sozinho, não é extenso o suficiente. Você tem que ter suporte de outros agentes daquela comunidade. Então, as coisas são feitas de modo compartilhado, ainda que tenham responsabilidade para gerir, mas tem algumas responsabilidades. Por exemplo, um dos princípios é Kuumba. Kuumba é um princípio que diz o seguinte, o que você pegou tem que entregar melhor. Você recebeu uma floresta, recebeu um jardim para cuidar, tem que entregar esse jardim melhor do que você conheceu. Então, seria um Nguzo Shaba, te dá essa possibilidade de fazer uma gestão mais proativa, uma gestão em que você inclua mais pessoas. Então, por exemplo, crise na adolescência. A adolescência é um luto da infância. Então, tem muitos conflitos na adolescência. Nessas culturas que tem o Nguzo Shaba, ninguém passa sozinho pela adolescência. Então, você não vai ver... Por exemplo, vou dar aqui um exemplo interessante sobre gestão comunitária. Na cultura iorubá, na cultura odabi, alguns povos específicos, né? A África é um negócio muito grande, mas tem coisa em comum. Mas era muito frequente nas culturas africanas não ter celibato. Celibato era proibido. Então, não tinha uma pessoa com 30 anos sozinha, solteira. Então, o que se fazia? Arranjos de conjugalidade. Então, é policonjugalidade, necessariamente, é mais frequente policonjugalidade. A gente chama de poligamia, poliandria, mas elas estão muito restritas, tem muito a ver com o seguinte, tem 10 homens que estão casados e tem 30 mulheres que não estão casadas e são heteroafetivas, querem casar com outros homens, mas não tem homens na comunidade. Esses 10 que já são casados vão ter que absorver mulheres não casadas. Então, tem 2 esposas ou 3 por conta disso. A densidade numérica muda isso. Então,
Tem algumas culturas, como os Odabi, povo Odabi, que vive no sul do Camarões. Eu faço no meu livro Porque Amamos. Eu cito esse exemplo. Para quem quiser conhecer o livro, lá eu cito os exemplos. Tem mulheres com dois maridos. Então, tem 3 irmãos solteiros. E tem poucas mulheres disponíveis. Algumas mulheres vão ter 2 maridos, 3 maridos. Isso é para ter bem-estar comunitário. Porque qual o princípio da gestão? Se alguém estiver sofrendo, vai colocar a comunidade em problema. Ninguém pode sofrer. Não é porque eu sou bonzinho ou sou perfeito. É que se tiver sofrimento, o que é sofrimento? Déficit de reconhecimento. Uma pessoa que não se reconhece, que não é reconhecida, tem que fazer algo para ser reconhecida. E a violência é uma forma de ser reconhecido. Então, qual o mecanismo da gestão? Eu tenho que evitar a insatisfação. E aí os mais velhos, pô, fulana está solteira, ó, tem fulana ali, tem 2 esposas, mas só tem ele com 2, o resto está com 3. Tem jeito. Alguém de 3 fala assim, não, eu tenho condição. E tem que ter condição de sustentar a relação, afetivamente. Aí tem mulheres, pô, tem 3, ó, tem um primo e 2 irmãos, estão os 3 sozinhos. Só você está a única solteira. Outras estão com 2 maridos, já com 1 ou 2. Tem mulher com uma esposa, com um esposo. E isso é uma forma de gestão. Por quê? O que se entendia? Uma pessoa sem uma vida afetiva satisfatória, ela vai ficar em mal-estar. O mal-estar resulta em alguma ação que vai desestabilizar a comunidade. E aí todo mundo vai sofrer. Então, tem que ser uma pessoa feliz. Que sejamos todos felizes, porque se alguém estiver infeliz, é problema. Então, a gestão tem esse objetivo. Entendeu? Pode estar ninguém infeliz. Então, assim, por exemplo, em Iorubá não existe a palavra órfão. Por quê? Uma pessoa perdeu o pai e a mãe, alguém vira pai e mãe dela, automaticamente. Um tio, uma tia. Tem palavras que não tem. Por exemplo, em Munduruku não tem a palavra futuro. Tem a palavra amanhã, não é verdade? Algumas culturas indígenas. Porque não tem futuro lá para frente. É o amanhã. É outra relação com o tempo. Vou fazer aqui agora. Favelas. Favelas são, de alguma maneira, sim, uma reterritorialização de uma perspectiva de culturas africanas que faz uma gestão, mas tem muita precariedade nesses espaços, por conta de uma relação com o Estado, como o Estado organiza esses espaços. Então, tem coisa nessa sociabilidade que é interessante? Tem também. Muita coisa interessante. Mas é importante que a gente possa não operar com a precariedade, com a insalubridade. Isso é mais importante. Insalubridade, precariedade, elas vão produzir, sim, encaminhamentos para que tenha muita insatisfação. Quanto mais insatisfação, mais mal-estar a gente vai ter. Entendeu? Então, isso é um fator. Vai ter menos longevidade e menos bem-estar. Então, acho que elas são territórios para a gente poder compreender como se resolve, mas tem muita violência também nesses espaços que passam por muita insalubridade. Então, a gente precisaria, como isso, assim, como a gente divide, faz uma gestão para que não tenha ninguém faltando nada para ninguém, que tenha bem-estar para todo mundo. Porque você pode andar tranquilo, né? Você pode andar tranquilo. Então, a Rita Segato, que estuda feminismo, estuda culturas, sei quem é uma antropóloga, historiador, estuda sobre culturas, ela vai apontar, tem lugares que não tinham feminicídio. Por que não tinham feminicídio? E a gente tem muito aqui. Porque aqui o protótipo de masculinidade são super-heróis. Homens de ferro. Olha a simbologia. Homem de ferro, ele não tem o coração. Ele tem um protótipo bioatômico no lugar do coração. Isso é mais do que uma mensagem. Está dizendo, esse homem não tem sentimento. Porque na nossa cultura, o coração é a sede das emoções. Homem de aço, homem de ferro, são todos durões. Ninguém chora. Se eu modulo a subjetividade com isso, e nós, seres humanos, somos animais narrativos, a gente se organiza muito simbolicamente, incorporando os nossos personagens preferidos para aquisição de repertório afetivo, tem que mudar esse repertório. Tem que ter heróis que choram, heroínas que choram, todo mundo tem que poder chorar, poder ser fraco, para a gente poder doar um pouquinho mais. Eu desejo que aqui, fundo da alma, aqui com a alma, com o corpo, tudo junto, que vocês possam se mobilizar, continuar se mobilizando nos seus trabalhos, para que a gente possa, com a doação, criar mais espaços de satisfação e reconhecimento. Porque isso não é bom só para quem recebe, mas é bom para todo mundo. E não tem outro jeito de habitar o planeta, habitar as comunidades, porque
A única forma da gente celebrar a vida é reconhecer que ela é rara, bela, intransferível e que a gente precisa celebrar continuamente. Vivas, 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 porque toda vida é importante. Bispo, obrigado, bispo.